Boa noite, vamos começar a live agora e o tema de hoje é: por que repito padrões que me ferem? Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Que bom! Que bom que vocês estão conseguindo me ouvir. Já mandaram um aviãozinho aí para pelo menos 500 amigas? Então vambora, gente. Pelo menos 500 amigas enviando, mandando o aviãozinho. Vou mandar aqui também. Vai mandando aí aviãozinho para todo mundo entrar. Eu vou botar lá no grupo também. Será que eu consigo colocar pelo grupo por aqui? Peraí, deixa eu ver. Boa noite a todas. Enfim, retornando com a nossa live, né? Depois de um mês fora, depois de um mês parada, estamos de volta. Esperar só um pouquinho e a gente começa. Já enviaram para todo mundo? Hoje nós vamos falar sobre por que repito padrões emocionais que me ferem. Hoje nós vamos falar sobre isso. E aí, já pensaram? Coloquei lá no grupo, coloquei nos stories para vocês irem pensando em padrões emocionais que te ferem ainda. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Enquanto isso, a gente mastiga um chiclete, gente, porque ajuda na ansiedade, então não reparem. Mastigar chiclete ajuda. Psicólogo também fica ansioso. Somos seres humanos. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar aqui hoje também. Né? Tá conseguindo ouvir, Thaís? O louvor? Tá baixinho aqui, pensei que vocês nem iam conseguir ouvir. Tá atrapalhando o louvor? Não sei se eu deixo também, porque pode me desconcentrar, né? Tem um TDAHzinho, pode acabar me atrapalhando se eu deixar ele ligado, mas eu também amo esse louvor. Boa noite, você que tá entrando, seja bem-vinda, fica aí, envia para sua amiga, para aquela mulher que precisa ser transformada, aquela mulher que precisa da palavra de Deus, aquela mulher que precisa consertar seu emocional, se posicionar, viver o propósito do Senhor para a vida dela, certo? Eu vou começar. Depois quem for entrando, vai entrando. Vamos orar? Pra gente começar? E aí a gente começa. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero colocar diante de Ti essa live, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada mulher que vai entrar aqui, Pai. Cada mulher que já está aqui conosco, eu quero colocar diante de Ti.
Eu creio que foi o Senhor que trouxe elas até aqui, Pai. Continua, Senhor, ministrando e falando no coração de cada uma, Senhor. Traga ainda quem o Senhor quiser entrar. Abençoe aquelas que vão ver a gravação depois, Pai. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o tema. Cada palavra que sair da minha boca, Senhor, não é sobre mim. Não, que não seja eu que fale, que seja o Senhor falando através da minha vida. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Declaro o sangue de Jesus, Pai, sobre essa live, sobre cada mulher que está aqui, sobre a família de cada uma. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Eu declaro o sangue de Jesus sobre nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito de confusão, todo espírito contrário seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de intimidação seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito que queira calar as nossas vozes, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão mental seja repreendido em nome de Jesus. Eu declaro as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Eu declaro que nós temos a mente de Cristo. Senhor, conduza, fala através da minha boca, que não seja eu, que seja o Senhor. Dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, dê ordem aos seus anjos ao respeito dessa live, ao meu respeito, Senhor. Envia anjos com espadas desembainhadas de fogo agora, Senhor, sobre a minha vida, ao redor da minha casa, ao redor da casa de cada uma aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te oro, te louvo, te agradeço, já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer na noite de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga e mentora de mulheres cristãs. Então essa live vai ter aí um pouco de ajuda emocional, baseado na ciência, baseado na palavra do Senhor. Você que está entrando agora, seja muito bem-vinda, boa noite. Envie essa live para as suas amigas, para suas primas, suas tias, seus parentes, todas as mulheres que você sabe que precisam melhorar, que precisam crescer emocionalmente. Então, encaminhe essa live para todas as mulheres que você conhece. E vambora! Então, né, como eu falei, eu sou psicóloga e mentora de mulheres cristãs e eu tenho um discipulado para mulheres cristãs há 4 anos. Então, desde 2021, eu tô aqui. Na verdade, né, ele era um discipulado fechado, né, não era aberto. Então, desde o início do ano, por uma direção do Senhor, eu abri ele, tornei público e vim pra cá pro Instagram. Ele era fechado, né, então eu mudei essa configuração aí em obediência a Deus. Então aqui é um lugar leve, é um lugar que a gente vai falar de coisas sérias, mas pode ser leve, né? Para justamente, né, se tornar leve, para justamente a gente aprender. Eu aprendi e eu quero que vocês aprendam também a rir dos problemas de vocês. Porque quando a gente ri dos nossos problemas, fica mais fácil, gente. Eu aprendi a dar risada dos meus próprios problemas e isso tornou tudo muito mais leve, né? E eu dei uma pausa no discipulado aqui há 1 mês, né? Eu fiquei 1 mês sem fazer o discipulado. Mas pra mim, eu confesso que parece que tem mais tempo. Por que eu dei essa pausa, né? E aí eu entrei em oração, entrei em consagração com o Senhor. E tava orando, Senhor, né? Se eu deveria continuar ou não. Porque eu tava com um peso no meu coração. Por quê? Uma coisa que eu vou falar com vocês aqui. E é uma coisa que eu vou falar sempre, porque o Senhor ministrou isso muito no meu coração, que é sobre o perfeccionismo, né? A gente deixar o perfeccionismo nos paralisar.
Então, assim, eu tava numa de perfeccionismo, eu tava, né, de querer fazer tudo perfeito, de querer fazer tudo impecável, e aí isso tava me sobrecarregando emocionalmente, e aí eu quis parar o discipulado por causa disso. E nesse tempo que eu fiquei longe, né, daqui, o Senhor falou comigo sobre isso. E isso é um perigo, né? Porque a gente às vezes romantiza o perfeccionismo, achando assim, ah, não, tem que estar perfeito, tem que estar excelente, se não for assim, não serve. E não, isso é um engano, isso é um verdadeiro engano. E às vezes você nem é tão perfeccionista, mas às vezes você convive com pessoas perfeccionistas e isso te influencia. E aí você começa a achar que se não for perfeito e maravilhoso não serve. Aí você entra até em coisas que a gente vai falar hoje, né? Você fica num cativeiro emocional. O perfeccionismo, ele te prende. Então eu comecei a entrar nessa, assim, não vou fazer. E quando na verdade eu resolvi reformular, ele era semanal, eu passei para quinzenal, né? Agora ele vai ser quinzenal, agora à noite, na parte da noite. Provavelmente eu vou manter sempre esse dia e esse horário, né? Mas também não sei, eu mudei para quinta-feira, 9 horas da noite. Mas também se não for quinta-feira, 9 horas da noite, se eu ver que não dá certo, eu vou mudar. Mas antes, como que eu fazia? Não dava certo, eu queria parar. Eu queria, não vai dar certo, larga isso pra lá, deixa pra lá. E isso foi uma coisa que Deus falou comigo. Não tá certo, para, respira, mas reformula. Então, isso é uma coisa que eu quero dividir com vocês também. Às vezes não tá dando certo e você desanima, você quer desistir, você quer parar. Mas não, às vezes é uma questão de reformular, mudar a receita, né? Bota um outro ingrediente, pensa numa outra estratégia, muda o dia, muda o horário, enfim, não sei, né? Mas é isso, eu tô aqui agora, às quintas, 9 horas, né? Vou testar, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, amém. Se não der certo, a gente muda, a gente vê outro dia, a gente vê outro horário. Então, que vocês também já possam começar a refletir sobre isso, né? Se vocês têm esse padrão de perfeccionismo, ou se você convive com alguém que é perfeccionista e acaba isso respingando em você, isso te influenciando, minha irmã, vigia, repensa, pede ao Espírito Santo para trazer luz, para te ajudar, porque isso pode estar te sabotando a você ser a mulher que o Senhor quer que você seja, né? Para mim, não é muito fácil estar aqui fazendo live, eu confesso. Mas eu tô aqui mais por uma direção do Senhor, uma obediência a Deus, né? Eu confesso que eu gostaria de ficar mais por trás das câmeras. Mas, né, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que Deus manda, o que Deus quer. Então, a gente tem que ser obediente. E eu escolhi ter uma vida de obediência a Deus. E isso tem um preço, né? Então, pra mim, dizer que eu gostaria de estar aqui, não gostaria, mas eu tô aqui, né? Por isso que antes eu fazia escondido, eu fazia, né, fechado, não era aberto. Então, pra mim era mais confortável que fosse fechado, né? Que fosse lá num ambiente, numa plataforma fechada. Mas, seguindo o direcionamento do Senhor pra minha vida, eu resolvi abrir pra cá. Estou aqui, me expondo. Então, por favor, tenham misericórdia de mim, né? Então, vamos lá, meninas. É isso, assim. Então, né? O perfeccionismo, ele pode estar por trás. Pode ter um espírito ali por trás do perfeccionismo, tá, gente? Então, que sejamos mulheres ligadas no Espírito Santo, assim. Que sejamos mulheres que a gente esteja atenta ao Espírito Santo. Que você ande com seus ouvidos espirituais ligados, né? Se eu não tivesse com os meus ouvidos espirituais ligados, eu não estaria mais aqui. Porque eu ia falar, não, deixa pra lá, larga pra lá, não vou, eu não sirvo pra isso, acho que não é isso que Deus quer pra mim. Mas enfim, estou aqui, eu, obedecendo ao Senhor, né?
eu anotei aqui umas coisas que eu quero falar com vocês. E o tema de hoje, central, é: por que repito padrões emocionais que me ferem, né? Então, eu não sei vocês, assim, se vocês já se pegaram dizendo assim: eu sou assim mesma, é o meu jeito, eu sou assim, sempre fui assim, né? Mas eu queria trazer hoje a reflexão: será mesmo que você é assim? Será que você realmente é desse jeito? Ou será que você está respondendo a um padrão que você traz desde a infância? Um padrão que foi enraizado em você desde a sua infância. Será que realmente é o seu jeito? Será que realmente você é dessa maneira que você sempre age? Ou será que você está repetindo? Será que você está respondendo? Ou será que você está reagindo com a sua criança interior? Uma criança interior ferida que está tentando sobreviver dentro de você. Então hoje a gente vai entender por que o nosso cérebro, o cérebro adulto, ele reage a padrões antigos. O nosso cérebro, ele não amadurece sozinho, né? Porque o amadurecimento, crescer cronologicamente, você fazer aniversário, né, e os anos irem passando, isso não significa que o nosso emocional vai acompanhar esse crescimento cronológico. O nosso emocional, ele não acompanha esse crescimento cronológico. Então, crescer cronologicamente, crescer em estatura, em idade, né? Envelhecer. Envelhecer não significa amadurecer. Envelhecer, crescer cronologicamente, não significa amadurecer emocionalmente. Então, o nosso amadurecimento físico, né? De idade, de tudo, o amadurecimento emocional não acompanha. Certo? Vocês já sabiam disso? Vocês estão conseguindo entender? O nosso cérebro constrói caminhos neurais com base nas vivências, nas nossas vivências, nas nossas experiências, no que aprendemos quando éramos crianças, nas experiências vividas. Lanai, minha consultora de imagem, chegou, gente. Boa noite. Então, o nosso cérebro, ele constrói caminhos neurais baseados nas experiências vividas, né? E ele repete isso. Ele vai repetindo, você vai crescendo, ele vai repetindo. Mesmo que isso seja disfuncional. Mesmo que isso seja um padrão ruim, ele repete, ele vai repetindo. Você vai crescendo e ele vai repetindo. Então, por isso, né, que vocês já devem ter escutado falar aquele termo da criança interior, da criança ferida. É por isso. Porque o seu cérebro, ele não acompanha o seu crescimento cronológico, né? Ele não amadurece junto com o seu crescimento cronológico. Então, muitas vezes a gente cresce, envelhece e continua com uma mente infantil. Quem conhece aí homens e mulheres já maduros e já na idade avançada, mas que se comportam, têm comportamentos que não combinam com a idade, para não falar infantis, né? Comportamentos infantis. Quem conhece aí mulheres de 60 anos se comportando às vezes como adolescentes de 15? É por isso. Então aqui, eu trouxe isso aqui para que a gente não seja essa mulher. Para que a gente tenha consciência disso. Porque isso só é possível se você tiver consciência e uma intervenção. Seja uma intervenção profissional, uma ajuda profissional, ou seja também uma intervenção
do Espírito Santo, principalmente do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque sem consciência e sem intervenção, a mente adulta continua comandada por crenças e reações da infância. Então, a verdadeira mudança, ela só vem se você tiver consciência. Até mesmo questões espirituais, curas. Primeiro, o Senhor, ele quer que você tenha consciência. Consciência do que você está passando. Primeiro, o Senhor, ele traz a luz, para depois ele te curar daquela questão emocional. Porque se você for curado sem saber, né, não faz muito sentido. Você ter ali uma questão emocional ali enraizada e o Senhor te cura. Você precisa, para haver cura, você precisa ter a consciência. Primeiro, você precisa saber do que está acontecendo com você. Você precisa reconhecer. E hoje eu vou falar de crenças formadas na infância e que nos sabotam até hoje. Quem aqui pensa assim, eu preciso agradar para ser amada? Às vezes, gente, esses exemplos que eu vou dar aqui, às vezes, eles nem são assim no campo da consciência. Às vezes a pessoa não consegue nem pensar que ela não tem nem a consciência de que ela age, que ela tem esse padrão mental. Então, eu vou falando aqui, às vezes você, num primeiro momento, não vai perceber, mas pode ser que eu falando, você fale, ih, é mesmo, eu costumo ter esse tipo de pensamento, eu costumo me comportar assim. Então, fique atenta, pede o Espírito Santo para trazer luz. Pede ao Espírito Santo para trazer à luz o que está oculto na sua vida. Porque tem muita coisa em oculto na nossa vida que a gente não sabe. Quando a palavra de Deus fala, né, que o Senhor traz o que está oculto, não é só coisas que as pessoas estão fazendo com a gente, né? Tipo, fulano tá fazendo uma coisa comigo, escondido, e tá oculto, e eu não sei, e Deus vai me mostrar. Não, são coisas. Isso também serve com relação à nossa vida emocional. Então, às vezes, tem coisas ocultas, pecados ocultos, que você não lembra mais. Então, é importante a gente sempre pedir para Deus trazer o que está oculto à tona, trazer à luz. Seja pecado, coisas que a gente cometeu há muitos anos atrás, esqueceu. Ou coisas que a gente vem cometendo e não tem consciência de que é pecado, né? Ou então é uma coisa que às vezes é até lícita, mas não te convém fazer. E aí o Espírito Santo te traz essa luz, né? Porque nem tudo que é lícito a gente tem que fazer. Então a gente também tem que perguntar isso pra Deus. Então quem aqui, Nathalie botou, consciência, muitas vezes só vem com terapia e acelera bastante o processo que a gente nem sabia que precisava. Exatamente. Então, se você precisa ter a consciência, você precisa pedir o Espírito Santo para trazer a luz para você, porque quando você tem consciência, é mais fácil de você consertar. Você consegue consertar, corrigir, o Senhor consegue te curar mais rápido. Eu digo que eu me converti há 6 anos, né? Tipo, eu fui criada na igreja e tal. Tive um período no mundo, me afastei, mas mesmo conhecendo a Deus, sendo criada na infância na igreja, eu considero a minha conversão real de 6 anos pra cá. E de 6 anos pra cá, eu entrei num processo de libertação e cura. Então, às vezes, a pessoa acha assim, libertação, vou ali na igreja, faço uma libertação, a pessoa ora por mim, o pastor ora por mim, ou então eu vou num retiro de libertação, e aí naquele retiro, naquele final de semana, eu resolvi os meus problemas, eu passei por libertação, por cura e tá tudo resolvido. Não é assim, gente, libertação é um processo. Eu tô há 6 anos num processo de libertação e cura. Se não fosse ele, eu não ia nem estar aqui.
né? Então, quem aqui já pensou? Preciso agradar para ser amada. Preciso agradar para ser amada. Isso é um padrão. Isso é uma crença formada na nossa infância. Mas só que a palavra de Deus fala pra gente, em Gálatas 1:10, vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Isso é a palavra de Deus que está falando. Então já vamos começar já a refletir sobre isso, com o que a palavra de Deus fala para nós. Gálatas 1:10. Se você está anotando, anota. Para depois você refletir e falar isso com Deus. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Gálatas 1:10. Então assim, gente, para começar, não tem como você viver uma vida com Deus querendo agradar todo mundo. Não tem como, a palavra de Deus está falando sobre isso. Então já, para quebrar esse padrão mental na sua vida, porque a palavra de Deus, ela penetra mais fundo do que qualquer coisa, ela divide juntas e medulas, só ela tem o poder de separar e de fazer o que a medicina e a psicologia não faz. Então que essa verdade entre no seu coração. Você não tem que procurar agradar os homens. Você tem que procurar agradar a Deus. E às vezes, para agradar a Deus, você vai ter que desagradar muita gente. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Então, esse preciso agradar para ser amada, isso é um esquema. É um padrão. E as características desse padrão são anulação das próprias necessidades, buscar constantemente por agradar, para evitar rejeições, críticas ou punições. Isso vai te levar a relacionamentos codependentes, ou seja, dependência emocional. A pessoa que geralmente tem esse padrão de que precisa agradar para ser amada, ela sempre vai cair em relacionamentos codependentes. Ela vai ser sempre uma pessoa com dependência emocional. E a dependência emocional, gente, super relacionada à síndrome do pânico. Não sei se vocês sabem disso. Então essa pessoa, ela tá sempre assim, tudo bem, do jeito que você quiser. Né? Não, tá. Ela sempre abre mão do que ela quer e diz, não, tá bom, do jeito que você quiser. Eu não gosto de conflito, eu prefiro ceder. Ela tá sempre ali na defensiva, ela tá sempre evitando, né? Na verdade, na evitação ali. Não, eu não gosto de conflito, não, eu prefiro ceder. Deixa do seu jeito, do jeito que você quiser, tá bom. Essa pessoa aprendeu na infância que ela tinha que ser boazinha, obediente. Que esse era o jeito de receber amor, de evitar broncas, de ser notada pelos seus pais, pela professora, pelos avós ou pelas pessoas ali próximas que ela amava. Então ela aprendeu que para ela ser amada, ela tinha que ser obediente, ela tinha que ser boazinha. Nós somos o resultado do nosso meio, nós somos o resultado do ambiente. Então, o nosso primeiro ambiente, né? O primeiro lugar que nos forma, que nos molda, é a nossa infância, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, os nossos responsáveis. E como que isso afeta a sua vida hoje? Por exemplo, comportamentos comuns. Essa pessoa sempre diz sim, mesmo querendo dizer não. Evita expor opiniões por medo de desagradar. Sabe aquela pessoa... Gente, eu tenho nervoso de conversar com gente
que tudo que você fala com ela, tudo ela concorda, ou ela fica quieta, você não sabe qual é a opinião da pessoa, porque ela sempre concorda com você, sempre dá aquele sorriso amarelo, aí você nunca sabe se a pessoa tá concordando, se ela tá gostando, sabe? Tipo, a pessoa fala o que você quer ouvir. Gente, eu não gosto de conversar com gente assim, porque eu vejo que é nítido que a pessoa está falando para me agradar, quando na realidade eu quero que ela dê a opinião dela, eu quero que ela fale. Entendeu? Então assim, óbvio, você tem que saber falar, né? Não é assim também, falar de qualquer jeito, ofender. Entendeu? Então assim, eu tenho nervoso de falar, de conversar com gente assim. Eu gosto de gente que tem opinião, mas que saiba respeitar a opinião. Respeitar a opinião é diferente de você só concordar com a outra pessoa pra tá agradando a pessoa, entendeu? Você pode discordar da opinião da outra pessoa respeitando a opinião dela. Você fala, eu discordo, mas eu penso assim, assim, assim. Mas eu respeito sua opinião. Eu entendo o que você tá falando. Eu penso mais por aqui, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Essa pessoa, ela também evita expor. Ela vive cansada por assumir tudo sozinha. Alguém se identifica? Fica ansiosa quando alguém parece bravo ou distante. Alguém se identifica? Tipo aquele chefe assim que fica sério, quando ele tá sério, você já acha que é com você, você já acha que, vou ser demitida. Meu Deus, o que eu fiz? Aconteceu alguma coisa. Essa pessoa, ela também se sente culpada quando ela cuida dela mesma. Alguém se identifica? Ela sente culpa por ela cuidar dela mesma. É como se ela estivesse ali parando aquele momento para cuidar dela e ela perde o foco das outras pessoas, de ter que agradar as outras pessoas, né? Aquele momento que ela reservou para ela, não pode, porque ela deveria estar fazendo alguma coisa para alguém, para agradar alguém, servindo alguém. Né? E a mensagem que o Senhor deixa pra gente é: você é amada por Deus, não pelo quanto agrada, mas por quem é no Senhor, por quem você é nele. O Senhor, ele não te ama porque você faz, porque você performa. A gente tá, né, numa geração que tá acostumada a performar em tudo, em sempre, em resultados, em entregar resultados, em ser excelente, né? E tem que se destacar. É um vício, né? Virou um vício isso. E isso é muito sério, a gente tem que se atentar a isso. Óbvio que a gente tem que fazer as coisas com excelência, óbvio, né? Que a gente tem que servir a nossa família, trabalhar com excelência. Mas isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso. Jesus, quando ele... até ele ser batizado, ele não realizou milagre nenhum, né? E quando ele foi batizado, que ele levantou das águas, na hora Deus falou assim: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Ou seja, Jesus não tinha feito nada, milagre nenhum. E Deus estava ali falando: esse é o meu filho amado, querido, em quem eu tenho prazer. Né? Então, que você fique com essa mensagem hoje, se você se identificou com isso. Lembra disso, Jesus, ele não tinha realizado milagre nenhum até aquele momento ali do batismo, e ele foi batizado. Quando ele levantou, o Senhor, né, mandou esse recadinho para ele e para as pessoas, né, pra gente, falando que esse é o meu filho, em quem ali ele se agrada, desse filho. Mesmo ele não fazendo nada, ele só existindo, ele só estando ali, ele não tinha feito milagre nenhum. Então que hoje você possa se livrar desse peso de achar que você só vai ser amada se você agradar as pessoas. Você tem isso porque você ainda não tem a revelação de Deus Pai na sua vida. Às vezes eu falo isso para algumas mulheres e elas falam assim: não, mas eu tenho sim.
Eu sei sim que eu sou filha. Ela não entende. Ela não entende que na realidade ela ainda não sabe quem ela é em Deus. A revelação de Deus, né? E eu peço para hoje que Deus venha com o rema dele sobre a vida de cada uma de nós aqui. Senhor, fica à vontade aqui agora, inclusive, para vir com o seu rema, Senhor, através dessa live. Né? Venha com o seu rema, Senhor, através de mim, através de cada uma que está aqui. Né? O rema, ela é uma palavra direcionada para uma pessoa direcionada, num momento direcionado. Ela é uma palavra que vem direto de Deus para a nossa vida. É diferente da palavra, né? A Bíblia. A Bíblia, a palavra aqui é logos. O conhecimento aqui é logos. E a palavra que vem direto de Deus para a nossa vida é rema. Então, a palavra de Deus, ela se divide assim, em logos, que é o conhecimento, a palavra, e rema, que é a palavra que Deus manda direto do céu para você. Deus falar com você. Então eu oro hoje, eu declaro para que vocês escutem a voz de Deus, que Deus fale com vocês, que vocês reconheçam a voz de Deus. Né? Isso queima muito no meu coração, de fazer vocês escutarem a voz de Deus, não dependerem de um pastor, de um padre, de um sacerdote, de um profeta, para Deus falar com vocês. Deus pode usar essas pessoas? Pode. É bom, é permitido, é permitido. Mas que vocês tenham esse relacionamento para Deus falar direto com vocês, na palavra, audivelmente, ou Deus fala também através de pensamento. Né? Então, que hoje, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre vocês, que vocês tenham ouvidos abertos, entendimento aberto, em nome de Jesus, para ouvir o Senhor falando direto com você, que você não dependa só do pastor, do padre, do profeta, para Deus falar com você. É muito bom quando Deus fala diretamente com a gente. É muito bom. É a melhor coisa do mundo. E eu declaro isso sobre a vida de vocês. Se você tem alguma dificuldade de ouvir a Deus, depois você me pergunta aqui, que eu posso de repente te ajudar, a te dar alguns sinais, algumas pistas de como que é ouvir a voz de Deus, ouvir a Deus falar com você. Outro padrão, outra crença que a gente tem também é aquela de que eu não posso errar. Alguém aqui se identifica? Aquela pessoa que acha que não pode errar. A palavra de Deus, ela fala pra gente: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Isso está em 2 Coríntios 12, 9. Essa versão eu peguei ela assim, né? Mas na verdade é aquela que fala que a minha graça te basta, né? E porque o meu poder se revela na sua fraqueza. Né? Essa versão ela tá mais assim, né? A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Então, quem tem esse padrão aí de que não pode errar, essa pessoa, ela desenvolve um perfeccionismo, desenvolve uma autoexigência extrema, ela é crítica com ela é crítica com os outros. Gente, você conviver com uma pessoa crítica, é tão ruim, né? Eu tinha umas amizades assim, e era muito ruim. Era muito ruim, porque a pessoa criticava tudo. Tudo. Isso é muito ruim, né? Tanto você conviver com pessoas assim, quanto você ser crítica com você mesma. Constantemente. E essa pessoa, ela vai ter ansiedade de desempenho e paralisia por medo de errar. Ou ela vai ficar ansiosa quando desempenha, ou ela simplesmente não vai desempenhar, porque ela vai ficar paralisada por medo de errar.
Se você tem esse padrão, eu declaro agora em nome de Jesus, eu repreendo todo esse padrão na sua vida, em nome de Jesus, seja quebrado agora em nome de Jesus sobre todo esse padrão mental, sobre a sua vida. Essa pessoa geralmente ela pensa assim: se não for para fazer perfeito, é melhor nem fazer. Ou então, eu sempre tenho que dar conta. É aquela pessoa que tem que dar conta, sabe? Aquela pessoa que dá conta, e ela dá conta do dela, ela dá conta dos outros, ela dá conta da irmã, do pai, da vizinha, da tia, da avó. Ela tá sempre dando conta. É como se fosse uma centopeia, assim, com milhares de mãos, querendo dar conta da vida de todo mundo, de tudo, da dela, dos filhos, do marido, da mãe, e da irmã dela, e do irmão, e do primo, do sobrinho. E é uma pessoa que fica sobrecarregada. Na infância, ela era elogiada só quando acertava ou tirava notas altas. Gente, cuidado com o filho de vocês, com esse negócio de nota, com esse negócio de escola, né? Filho tem que tirar nota boa, tem que tirar. Filho tem que estudar, tem que estudar. Mas vamos saber comunicar isso de uma forma que esse filho não ache que ele é a nota que ele tira. De vez em quando eu falo isso nos stories, já falei algumas vezes. Porque às vezes a criança acha que ela é a nota que ela tira na escola, né? Tipo, você só vai ganhar tal coisa se você tirar uma nota não sei quanto, ou então só é elogiado por causa da nota na escola, do desempenho na escola. Essa criança, quando errava, era criticada, comparada ou ignorada. Aprendeu que só teria valor se fosse impecável. Então vamos tomar cuidado com isso com os nossos filhos. Né? Eu tenho uma filha pequena, também fico prestando atenção nessas coisas. Acho sim que filho tem que tirar nota boa, sim. Né? Principalmente se só estuda. Né? Eles têm esse dever de estudar, de tirar nota boa, mas vamos prestar atenção, né, na forma como a gente comunica isso para os nossos filhos, como a gente tá passando, desenvolvendo amor para eles com relação a essas coisas, né, e como que essa criança lá, que ela só era elogiada se ela tirasse nota alta, como que ela é uma adulta hoje? Ela se cobra o tempo todo, ela não delega, faz tudo sozinha, tem dificuldade de delegar. Alguém aqui? Alguém se identifica? Porque ela não delega, porque ela faz melhor. Ninguém sabe fazer tão bom quanto ela. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Ela tem dificuldade de relaxar, de descansar, de desfrutar. Já percebeu que tem gente que, eu não sei se você é assim, se você não pode deitar, não pode sentar ali um pouco. Eita! Não pode descansar, não pode desfrutar, não pode relaxar, porque já acha logo que é preguiçosa, que não tem direito de descansar. Tem dificuldade de receber elogios. De tão rígida que essa pessoa ela tem dificuldade até de receber elogio. Mas em contrapartida, né, também tem a questão da procrastinação. Ela procrastina por medo de não fazer direito. Vocês sabiam? Quem é que sabe? Quem é que sabe que a procrastinação ela tem relação com a autoestima? Com a baixa autoestima? Quem é que sabia disso? Alguém aqui sabia disso? Que a procrastinação ela tem relação com a baixa autoestima. Eu falei disso na minha monografia, quando eu fui apresentar. Eu citei isso lá.
na minha monografia. Porque a pessoa, ela tem tanta baixa autoestima, aprendi com você, ela tem tanto problema com a autoestima, né, baixa, que ela acha assim, se eu fizer, tipo, eu não sou capaz. A baixa autoestima, ela não é tipo a mulher ser vaidosa. Tipo, às vezes a mulher é vaidosa, às vezes é uma mulher que se arruma, que se veste, que é bonita, mas ela tem baixa autoestima. A baixa autoestima não tem relação só com a vaidade, ela tem relação com a noção de valor próprio, valores internos. Então, se a pessoa internamente ela não tem valores, ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela é burra, ela acha que ela não faz nada direito, ela não se acha merecedora, ela procrastina. Isso não é uma coisa que tá assim fácil de você perceber, não. É uma coisa meio que do inconsciente mesmo, do subconsciente. É uma coisa que fica meio ali escondida mesmo. Então, às vezes você tá procrastinando. Procrastinação não é preguiça. É uma coisa interna na sua alma. É uma baixa autoestima. Você não se acha capaz. Aí você prefere não fazer. Dói menos em você não fazer do que fazer e achar que não fez bem feito. Ou sofrer para fazer. Dói mais em você não fazer do que tentar fazer e ficar ansiosa. Então aí você dói menos em você, na verdade. Dói menos em você não fazer. Aí você procrastina. Dói menos em você ficar ali paradinha, confortável, não fazer, procrastinar, enrolar. Porque se você for fazer, vai doer, porque você vai ficar, ou você vai ficar ansiosa. Vai despertar gatilhos em você. Isso vai te doer. Aí você prefere não fazer. Certo? Certo? Se sente fracassada mesmo quando faz 90% bem. Se sente arruinada, essa pessoa que tem o esquema de não posso errar. Mas, gente, o Senhor nos diz que errar não te exclui do amor de Deus. Ele trabalha com vasos imperfeitos. Nós somos vasos, né? Na mão do oleiro. Lembre-se sempre disso. Outro esquema, outro padrão é: se eu me mostrar vulnerável, serei rejeitada. Se eu me mostrar vulnerável, eu serei rejeitada. O Senhor fala pra gente em Salmos 34:18. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Então, eu sou uma pessoa que eu costumo ser vulnerável. Eu hoje, depois que eu fui curada pelo Senhor, eu não tenho dificuldade de falar das minhas vulnerabilidades. Pelo contrário, eu tenho consciência que as minhas vulnerabilidades curam o outro. Então eu tô sempre falando das minhas dificuldades, dos meus erros. Quem é a minha amiga, que aqui tem algumas amigas minhas que conversam comigo, que sabem, vão saber que isso é verdade. Eu sempre tô falando das minhas dificuldades, das questões que eu ainda não consigo. E às vezes, eu tava até falando isso na terapia essa semana, às vezes por falar demais das minhas vulnerabilidades, algumas pessoas que não têm muito entendimento me cobram muito. Porque eu tô sempre falando das minhas vulnerabilidades, querendo fortalecer o outro, né? Porque isso conecta, né? A sua dor
conecta no outro, e o outro olha e fala, nossa, essa pessoa tem isso, mas poxa, olha só, isso inspira, né? E aí pelo contrário, né? Essa pessoa que pensa isso, que se ela se mostrar vulnerável, ela vai ser rejeitada, ela fica uma pessoa muito rígida. Eu acho que eu tinha esse padrão. Tô pensando aqui agora, eu acho que eu tinha esse padrão, assim, porque eu tinha muita baixa autoestima. Até eu, né, realmente passar por esse processo de cura e libertação, eu tinha muita baixa autoestima. Então, eu meio que me escondia, né? Eu escondia isso, eu arrumava meios de me proteger. Então, isso tá sempre acompanhado de um sentimento profundo de que há algo errado em mim. Eu tinha muito isso também. Medo de ser descoberta como indigna ou imperfeita. Dificuldade em se abrir por medo ou rejeição. Eu era uma pessoa assim. Tipo, se souberem o que eu realmente sinto, vão me abandonar. Ou se descobrirem quem eu realmente sou, né? Porque, né, o que você tá sentindo ali e tal. Então, se descobrirem quem eu realmente sou, vão me abandonar, vou ficar sozinha. Então, eu prefiro esconder as minhas vulnerabilidades do que falar, por medo de ser rejeitada. Não posso mostrar fraqueza, senão vão me julgar. E aí a pessoa fica muito dura. Durona, aquela pessoa casca grossa. Sabe, aquela pessoa assim? Eu era assim também. Quem me conhece sabe. Que eu era muito assim. Me escondia por trás de não poder mostrar fraqueza, porque com medo, né, de me julgarem. Tenho que parecer forte o tempo todo. Que tem a ver com isso que eu tô falando aqui. Né? Então você tem que parecer forte o tempo todo. Porque senão você acredita que se você mostrar ali a vulnerabilidade, uma fraqueza, você vai ser rejeitada, não vai ser amada. Né? O ser humano ele tem necessidade de participar de grupos, né? Então, na infância, por que essa pessoa fica assim? Porque na infância ela foi ridicularizada, ignorada, rejeitada, quando demonstrou fraqueza ou sentimentos. Assim, aprendeu que vulnerabilidade traz abandono. Ou quando ela demonstrou fraqueza ou sentimento, ou até por alguma outra razão também. Se ela foi ridicularizada, se ela foi abandonada por alguma questão, tipo na escola, aquelas coisas de bullying, alguma coisa assim, isso pode desencadear, né, esse padrão de que se eu me mostrar vulnerável, se eu mostrar as minhas fraquezas, eu vou ser rejeitada. Né? Ela acredita que se ela fizer isso, ela vai ser abandonada. E como que isso afeta a vida dessa pessoa? Hoje, adulta, depois de adulta. Geralmente ela não compartilha suas dores ou dúvidas. É uma pessoa que às vezes tá assim em um curso, não pergunta, não tira dúvida, porque tem medo do que vão pensar. Ah, vão me achar burra se eu perguntar isso. Entendeu? Evita pedir ajuda mesmo quando precisa muito. Esconde suas falhas e erros para não ser criticada. Vive com medo constante de ser descoberta. Tem dificuldade de confiar nas pessoas. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Eu vou
esse é o último exemplo, né, que eu tô dando. A gente vai caminhar pro final. Tá fazendo sentido pra vocês? Alguém se identificou com algum exemplo desse que eu dei? E sobre essa pessoa, a mensagem que o Senhor falaria pra ela é: na cruz, Jesus já viu tudo que você teme esconder e mesmo assim te escolheu. Olha que lindo, lindo, né? Na cruz, Jesus já viu tudo o que você teme esconder e mesmo assim Ele te escolheu. Com muitos. Então, mas isso é bom, porque foi o que eu falei, quando a gente tem consciência, né, do que a gente... das nossas questões internas, é mais fácil da gente curar. Então, se tá fazendo sentido pra você, leva isso pra sua terapia. Não sei se você já faz terapia, né? Então, é mais fácil de você conseguir se curar quando você tem a consciência do Espírito Santo te curar, ou num processo terapêutico você ali ser curado, trazer a luz. É muito mais fácil quando você tem consciência, né? Talvez você hoje, né? Eu espero que sim, talvez você não saia curada hoje daqui. Eu gostaria que saísse, mas só de você já sair com a consciência, tipo, caraca, eu tenho isso que ela falou, me identifiquei muito com isso. Só de você sair daqui com isso já é muito bom. Porque vai pedindo, depois que você sair daqui, vai pedindo pro Espírito Santo continuar falando com você. E falar: Senhor, me cura disso. Sabe? Que você esteja pronta, porque às vezes dói. Mas é bom. Tipo, sabe? Igual quando você vai espremer, assim, uma coisa, assim, inflamada, ou uma espinha, que dói ali e tal, mas você, pum, aquele negócio sai e acabou. Sabe? É melhor do que você continuar desse jeito que você tá hoje. Então, como começar a amadurecer de verdade? Desenvolva a auto-observação. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Perceba gatilhos e repetições, né? O que é gatilho? Gatilho são aquelas situações que às vezes alguém fala uma coisa, ou você viu alguma coisa que te lembrou uma situação do passado ruim. Isso é gatilho. Então, fica observando esses gatilhos, essas repetições, coisas que você faz que repete. E às vezes você faz sem perceber. Tá vendo a importância de você ter a consciência? E até comportamentos que você faz de forma repetida. Então, gatilho é situações, palavras, lembranças que fazem você sentir dor, lembrar uma emoção forte. Na hora que você fala, vem aquela angústia, aquele frio, ou um frio na barriga, alguma coisa. Mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo, isso é um gatilho. Então, se você está anotando, anota. Como que você vai amadurecer, né? Depois disso tudo que eu falei, que eu joguei aí em cima de vocês. Ok, o que eu faço com isso agora? Desenvolva a auto-observação. Perceba os gatilhos e as coisas que você repete. É o que eu sempre falo. Pensar sobre o pensamento. Parece meio doido, né? Parece meio redundante. Pensar sobre o que você está pensando. Por que eu tô pensando nisso agora? Por que isso veio na minha cabeça agora? A forma mais fácil de você memorizar as coisas é por associação. Quando você associa aquela coisa que você quer memorizar a uma outra coisa. Então, começa a tentar associar isso que você tá pensando em alguma coisa que aconteceu. Tipo, eu tô preocupada aqui com um compromisso que eu tenho amanhã. Eu tô preocupada com
meu filho que aconteceu alguma coisa, que tem um compromisso. É você gastar tempo, pensar sobre o que você está pensando. Você precisa saber o que você está pensando. Porque você precisa governar as suas emoções. Governar as suas emoções. Só governa as emoções quem pensa sobre elas. Quem sabe o que está pensando. Outro ponto. Dê nome às emoções que você sente. Dar nomes às emoções que você sente. Por exemplo, quando sentir algo forte, pare e pergunte para você mesma. O que eu estou sentindo agora? Raiva, tristeza, angústia, medo? Então, você dar nomes ao que você está sentindo te ajuda a você saber o que está acontecendo dentro de você. Ao invés de você só se sentir confusa e sobrecarregada. Você dar nomes ao que você está sentindo, às suas emoções. Outro ponto, traga consciência às suas escolhas. Traga consciência às suas escolhas diárias. Exemplo, antes de você agir, você pergunta, por que eu estou fazendo isso? Essa escolha, isso que eu vou fazer aqui, me ajuda ou me prejudica? Ficar atentas às suas decisões ajuda a evitar no agir automático, especialmente quando as emoções estão machucadas. A gente costuma viver tanto no automático que a gente não consegue prestar atenção nas nossas escolhas, prestar atenção no que a gente está pensando, pensar sobre o que estamos pensando. Você está tão acostumada a viver sendo governada pelas suas emoções que quando eu falo isso pra você, você acha absolutamente estranho e coisa de maluco. Você tá tão acostumada a viver sendo governada pelas suas emoções que quando eu falo pra você que você tem que pensar sobre os seus pensamentos e ter consciência das coisas que você vai fazer, que você acha que isso aqui é papo de maluco, que é papo de psicólogo, que é papo de gente doida. A mulher madura, ela não é a mulher governada pelas emoções dela. Ela governa as emoções. Ela está no comando. Ela manda nas emoções dela. Ela governa as próprias emoções. A mulher madura é essa. Ela não é governada pelas próprias emoções. Ela está no comando. Ela está no governo das próprias emoções. Certo? Gravem uma coisa. Você é resultado dos seus pensamentos. Na psicologia tem uma coisa que ensina assim. Você pensa, depois você sente e depois você se comporta. Você pensa, sente e se comporta. Eu sempre falo aqui nas lives, sempre falo isso no discipulado, sempre falei. Você pensa, sente e se comporta. A Bíblia fala, né, que assim como pensa a alma, assim ela é. A Bíblia fala isso. Como pensa em sua alma, assim é. E é isso, a psicologia fala isso. Você pensa, sente e se comporta. A Bíblia fala, como pensa em sua alma, assim é. Tá vendo como que psicologia e a palavra de Deus conseguem caminhar juntas? A palavra de Deus fala em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E a psicologia fala, você pensa, sente e se comporta. Ou seja, assim como você pensa, assim você é. Então, você só vai conseguir mudar um comportamento ou ter um novo comportamento, um novo hábito, se você mudar o seu pensamento. E você só vai conseguir mudar o seu pensamento se você pensar sobre o que você está pensando. Então, isso aqui não é papo de maluco, não.
Entendeu? A palavra de Deus está muito alinhada com a ciência, com a psicologia. O diabo, ele só distorce as coisas, né? O diabo, ele pega as coisas de Deus e distorce. O diabo não inventou nada, né? Ele pega o que Deus inventou e ele leva pra... Ele distorce e cria uma mentira, né? Um engano. É assim que ele faz, né? Infelizmente, algumas pessoas caem nisso, né? Então, como você imagina, você é. Quem já leu aquele livro A Quarta Dimensão vai saber o que eu tô falando. O livro fala assim, que o Espírito Santo, ele só... o Senhor, ele só consegue materializar na sua vida o que você dá... o que você cria na sua mente. Eu deixo de dica pra vocês o livro A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão. Então, pra gente encerrar... Ok, vou deixar vocês irem descansar. A maturidade não é sobre nunca errar. É sobre reconhecer de onde vêm as dores e decidir não perpetuá-las. E decidir mudá-las, transformá-las. A gente não tem que ficar culpando as pessoas, né, que fizeram as coisas com a gente não tem como evitar isso, a gente não tem como mudar isso, mas a gente tem como mudar a forma como a gente reage e interpreta essas coisas. A gente tem como mudar, fazer diferente. E como que você vai mudar? Mudando o que você pensa. Você não está presa ao que viveu. O cérebro tem plasticidade, que é a capacidade de mudar, reorganizar o tempo todo. Mesmo depois da infância, né? Porque nós somos, tudo que a gente é e sabe hoje foi criado lá, desenvolvido e formado lá na infância. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que colocou essa capacidade no nosso cérebro, da plasticidade, né, neural, que é a capacidade de mudar, reorganizar e fazer novo. Isso é muito lindo, né? Então, com consciência, oração e as práticas certas, né? Com a psicoeducação, que é isso que eu tô fazendo aqui com vocês, trazendo informação da psicologia, o seu cérebro consegue criar novos caminhos, novas formas de pensar, de agir, que te levam à liberdade e à cura. O Espírito Santo, o Senhor, ele quer te curar, mas você precisa abrir, dar caminho. O Senhor, ele é muito gentil. Ele bate na porta, ele não arromba a porta de ninguém. Ele bate. E aí, cabe você a abrir ou não. Então, você pode recomeçar. Né? E se você começasse hoje? E se sua vida começasse hoje? A partir de uma nova consciência, né? De tudo que eu trouxe aqui pra gente pensar. Então, fiquem com essa reflexão. Né? Eu vou deixar de tarefa para vocês escreverem uma situação recente em que você reagiu de forma desproporcional. E ali você vai tentar identificar essa reação. Vai se perguntar, essa reação é da minha versão adulta ou é da minha criança ferida? Você vai escrever ali no seu celular, no bloco de notas, enfim, onde você quiser, ou num caderno, uma situação recente em que você reagiu de forma desproporcional. Aí você vai começar a pensar e identificar. Essa minha reação foi da minha versão adulta ou foi a minha criança interior ferida reagindo? Baseado em tudo que a gente conversou aqui. Depois, amanhã, outro dia da semana, ou até a live da próxima semana, que é daqui a 15 dias,
reveja essa live. Vê ela novamente. Para te ajudar nessa reflexão. Certo? Certo, meninas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já terminei o que eu programei para falar para vocês hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Talvez eu possa ajudar. Então, esses são, né, alguns padrões. Eu trouxe aqui 3 exemplos de padrões que a gente carrega, né, de dores emocionais da infância, que é: preciso agradar para ser amada, não posso errar, e se eu me mostrar vulnerável, serei rejeitada. Ai, Thaís, sua linda. Eu vou estar aqui, se Deus quiser, quinzenalmente, não dessa forma aqui que vocês estão vendo, né, do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso, em obediência a Deus, em primeiro lugar, para ajudar vocês, né? Porque tem muita mulher precisando de terapia. Se você conhece alguma mulher que precisa de terapia, mas que por algum motivo ela hoje não tem como fazer, traz ela pra cá. Fala pra ela vir aqui, acompanhar as lives. Depois você envia o link da live pra ela ver a live salva. Oi, tia Lourdinha. Que bom, amém. Mas que bom que você chegou. Chegou no final, mas chegou. Depois você vê a gravação pra você ver desde o começo. Então, se você conhece alguma mulher, né? Porque eu conheço muita gente que fala: ai, queria tanto fazer terapia, mas agora não tem como. Essa aqui é uma forma de te ajudar terapeuticamente falando, né? Não é terapia, mas é terapêutico. É melhor do que você ficar sem acompanhamento nenhum. É melhor do que você não se desenvolver de nenhuma forma, né? Então, se você conhece alguma mulher que precisa, que gostaria, traz ela pra cá. Né? Às vezes alguém que tem resistência com terapia, mas aqui não é terapia, mas é terapêutico. Então também ajuda. Muito obrigada por passar tudo isso, maravilhoso. Obrigada, Gláucia. Zero dúvida, zero pergunta, só gratidão a Deus pelo seu sim e pela sua obediência. Ser tu uma bênção, Lu. Amo você. Também te amo. Obrigada. Obrigada, meninas. Então é isso, meninas. Eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu vou colocar depois essa atividade que eu falei aqui pra vocês lá no grupo. Quem ainda não entrou no grupo e quiser entrar no grupo, a gente tem um grupo do discipulado. Lá eu coloco mensagens, reflexões. E agora, né? Agora que eu tô retornando, vou colocar sempre atividades, reflexões diariamente, atividades, coisas que ajudam você a se desenvolver, né? Talvez, foi aquilo que eu te falei, às vezes, né, a pessoa não tem condição de fazer terapia, ela entra no grupo ali, participa, ou às vezes, se você também tiver condição também, pode ficar. Se você já faz terapia com outra pessoa, não tem problema nenhum, pode continuar com a gente, vem se juntar com a gente, né? Porque eu penso assim, quanto mais conhecimento, né? Às vezes a forma de uma terapeuta trabalhar é diferente da outra, e aí uma coisa soma na outra. Então é isso, meninas, muito obrigada. Obrigada, Cristiane, por ter ficado até agora. Obrigada, Thaís. Obrigada, Jana. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Lanai. Obrigada, Nathalie. Obrigada a todas vocês que ficaram aqui. Tia Gleice. Todas vocês, muito obrigada. E até semana que vem. E a gente vai se falando aqui no Instagram,
Eu vou sempre colocar conteúdo, então manda para suas amigas, chama ela para vir me seguir, que eu vou estar sempre aqui tentando ajudar e servir vocês, né? Eu sou uma embaixadora de Cristo. Você é uma embaixadora de Cristo, né? Então nós temos que levar, né, o evangelho às pessoas, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Então, aqui também é uma forma minha de estar materializando esse ministério que o Senhor nos deu. Ministério da reconciliação. Deu para mim, deu para você. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Todas nós temos o ministério da reconciliação. Todas nós somos embaixadores de Cristo. Então, que essa mensagem você leve para outras pessoas como uma embaixadora de Cristo que você é. Assim como eu tô aqui fazendo, dividindo essa porção também do reino com vocês. Então, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês. Eu declaro uma noite abençoada, de descanso e de paz. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações. Senhor, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por essa live. Abençoe cada mulher aqui. Abençoe, Senhor, cada família, de cada mulher representada aqui, em nome de Jesus. Que essa palavra perpetue no coração de cada uma. Que essa semente que foi plantada hoje, Senhor, germine, cresça. Que seja uma semente que caia num bom solo, num solo fértil, que é o coração de cada uma que está aqui. Que essas palavras, eu declaro que essas palavras não serão perdidas, que elas florescerão, frutificarão e que elas transbordarão na vida de outras mulheres. Essa mensagem, que isso seja floresça na vida, na família de cada mulher aqui, em nome de Jesus, Senhor. Nos incomode com essa palavra ao longo da semana, nos outros dias. Não deixe a gente esquecer dessa palavra nos outros dias, ao longo da semana, no final de semana. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada uma de nós, sobre a família de cada uma de nós. E eu declaro que nenhuma arma forjada contra nenhuma mulher prevalecerá, em nome de Jesus. Um beijo. Eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram. E depois eu vou deixar ela salva lá no YouTube também. Tá bom? Envia depois para suas amigas, para as mulheres que precisam. Certo? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Boa noite e até lá.